Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí estreando hoje, então, 2025, né? Para quem acompanha aqui essa playlist já está sabendo que nós estamos aí já há alguns meses fazendo essa playlist, construindo essa playlist, né? Fazendo as nossas preces, que eu acho que é uma coisa importante e assim conecta a gente de alguma maneira com a espiritualidade, né? É lógico que o nosso trabalho é muito humilde, é muito pequeno, muito simples ainda, mas se Deus quiser, em breve ele vai crescendo e vai contagiando mais pessoas e eu vou acabar encontrando as pessoas que precisam ser encontradas e assim as coisas vão fazendo sentido, né? Tenho bastante ideias para esse ano de 2025, espero que Deus me abençoe e eu consiga cumprir ou conseguir atingir meus objetivos nesse caminho da espiritualidade. E obviamente estarei compartilhando com vocês aqui, né? Hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Eu não costumo falar a data porque às vezes as pessoas elas acabam assistindo isso depois, em outro horário, enfim. E uma prece eu acho que é atemporal, né? Se de repente você caiu numa prece, começa com a intenção de fazer uma prece sincera, eu acho que ela é atemporal, né? Bom, enfim, eu não gosto de ficar falando muito aqui no final, porque afinal, porque de fato isso aqui é uma playlist de prece. Então a gente vem aqui para fazer o que? Prece. E aí depois em outras playlists a gente faz de jeito diferente, tá bom? Como vocês bem sabem, essa daqui é uma proposição espírita, por conta disso eu tenho que avisar, nós usamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês sabem. A gente usa também esse livrinho da Irene Pacheco Machado. E a gente também usa esse aqui, Flor do Dia, que é um livro do Suripembaba, cujo objetivo, na verdade, é fazer reflexões sobre a nossa vida, como a gente está caminhando, né? Especialmente porque nesse canal eu gosto muito de questionar tudo o tempo inteiro. Então eu acho que isso está verdadeiramente alinhado com a doutrina espírita, né? E a gente já pode falar da religião espírita também no Brasil, né? E porque nós temos as vertentes da Umbanda, que é uma religião, né? Obviamente, do Candomblé, e que tem o seu credo e tal. E, obviamente, nós temos também os espíritas, né? Que gostam da parte mais religiosa do espiritismo e com isso, de certa maneira, estão moldando, né? Moldando a religião espírita no Brasil, espírita kardecista no Brasil, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Mas sem crítica nenhuma, eu acho que tudo é possível, todos os cenários são possíveis, desde que o evangelho seja respeitado, no sentido evangélico, e não, obviamente, a escritura evangélica, porque a escritura evangélica, na minha opinião, é de onde tudo parte, mas o sentido evangélico, isso é muito, muito importante, né? Hoje nós estamos estreando aqui também um novo artista, ou produtor, não sei como é que é, porque eu não conheço, mas enfim, estou colocando uma playlist diferenciada aqui pra gente conhecer. Se obviamente você quiser depois conhecer um pouco mais profundamente, eu vou colocar o canal dele aqui no site chamado Upbeat, que é o Caleb Fincher. Agradecer a ele, né, pelo trabalho de musicalização da nossa prece, e eu vou colocar os créditos aqui embaixo e você pode gratuitamente acessar esse conteúdo, baixar, enfim, tá bom? Já que ele é sem fins lucrativos, pelo menos por enquanto, né? É isso aí, gente. Ontem, o último comentário. Preciso fazer esse comentário porque não tem outro lugar de fazer a não ser aqui. Ontem eu fiz mais ou menos 1 hora de meditação, entre uns cochilos, não sei o que lá, porque tem uma hora que você dá umas apagadas, dá uma sumida e volta. Fiz 1 hora
Eu fiz 45 minutos assim e dei umas apagadinhas num período de 1 hora. Sobre raciocínios, não sei o que lá. E depois eu peguei a técnica completa 3 no YouTube, de projeção astral. E ela tem 1 hora de duração. Fiz esse exercício e fui pra cama. O que que aconteceu? Pesadelos a noite toda. Pesadelos a noite inteira. Muita incomodação. Acordei com uma dor de cabeça terrível. Eu acho que por conta especialmente dos festejos aí da virada de ano, né? Então, eu não sei explicar exatamente, mas eu sei que foi uma noite de pesadelos, uma noite difícil essa noite. E eu queria registrar isso justamente para dizer para vocês assim que não tem um mar de rosas não. A gente que tá no caminho da espiritualidade, a gente vai descobrindo as coisas, né? Vai descobrindo, vai tendo as experiências, e a partir dessa experiência a gente vai entendendo o que vai acontecendo. Por acaso aqui agora vocês estão me notando essa falta de foco que eu tô meio aqui, mas é por conta de que eu começo a fazer prece e os gatinhos, eles tocam terror na casa. Eles começam a subir em cima do computador, derrubar coisa na estante, rasgar livro, um negócio louco. Enfim. Mas vamos à parte que interessa. Bom, como a gente sempre faz aqui na nossa prece, a gente sempre prepara fazendo uma respiração, cujo objetivo dessa respiração é dilatar o nosso corpo energético, né? Fazer ele ter uma soltura energética maior, né? Ativar o nosso corpo áurico também. E obviamente a partir disso a gente fica mais suscetível à intuição dos nossos bons amigos espirituais, que poderão nos ajudar, obviamente, interpretar melhor as leituras que nós vamos fazer desses livros aqui, que nós vamos aleatoriamente selecionar as leituras, tá certo? Bom, como é que a gente faz essa respiração? A gente sempre faz a respiração dividida em 3 etapas, sendo as 2 primeiras de inspiração e logo em seguida a gente faz uma expiração, tá? Isso tem o objetivo de baixar os batimentos cardíacos e obviamente dilatar a nossa aura, porque nossa frequência cardíaca diminui, isso fatalmente vai induzir a nossa frequência cerebral se modificar, né? E naturalmente a gente começa então a entrar numa faixa mais interessante, vamos dizer assim, né? Durante essa respiração a gente pode imaginar uma nuvem branca, né, de uma fumaça branca, uma névoa branca saindo dos nossos poros, dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos, porque na verdade isso, quando a gente pensa em energia, só o fato de você pensar ela já ativa, né? Então quando a gente faz isso, a gente começa a pensar que essa energia, essa fumaça branca está saindo, na verdade a gente começa a dispensar essa energia, né, para a natureza, e obviamente a partir disso então a gente se a gente estiver trazendo alguma energia mais densa, ela é jogada fora, e aí naturalmente a gente se utiliza, porque por regra da natureza, da lei da natureza, quando você joga a energia fora, você recebe outra, vai receber energia do entorno, e se a gente contar com a colaboração dos bons espíritos, poderão nos dar passes energéticos, a gente pode ficar até mais sutil do que o entorno, pelo menos por um tempo suficiente talvez para a gente fazer as nossas preces, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente faz? A gente inspira, segura, inspira de novo, segura e solta.
Eu faço assim marcadinho, que é para as pessoas saberem que pé que está a coisa, entendeu? Mas você pode ficar, fazer em silêncio, sem grilo nenhum e no seu tempo, tá bom? Enquanto você expira, você imagina essa energia saindo do seu corpo. Isso é uma etapa importante dessa técnica. Mais 4 minutos e meio.
Mais um minuto. Bom, gente, então a partir de agora a gente já pode começar a evocar os nossos bons amigos espirituais, que nós tenhamos o privilégio de ter a companhia deles para que nós possamos então iniciar os nossos trabalhos aqui, a nossa prece. Assim pedimos aos bons amigos que sempre nos acompanhem, que nos ajudem e nos inspirem, orientando os nossos pensamentos, permitindo que nós possamos fazer o melhor trabalho possível, extraindo dessas leituras o melhor sentido para a egrégora que pretendemos para o dia de hoje. Que nós possamos estar livres dos maus pensamentos e focados nos nossos verdadeiras intenções de prece para o dia de hoje. Permita, bons amigos, que nós possamos tirar o melhor sentido possível nas leituras do dia de hoje. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Abandonar pai, mãe e filhos. E todo aquele que por amor ao meu nome deixar a casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Vou baixar aqui um pouquinho o som. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que devíamos... Não, desculpe, é que está meio... Mudei a iluminação, que ficou um pouco fraco, mas espera aí que eu já vou corrigir isso. Pronto, agora sim. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: eu vos digo, em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai, a mãe, irmãos, mulher e seus filhos, e que não receba deste mundo muito mais,
e no século futuro a vida eterna. Está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. E um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permitir-me ir primeiro, dispor do que tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão ao arado, olhar para trás, não é digno do reino dos céus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Aí vem a explicação, tá? Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento que é evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria a sua negação, né? Jesus jamais, né, exigiria um negócio desse tipo. Não temos, aliás, sobre nossos olhos a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se, por exemplo, um filho por deixar pai, mãe, irmãos, mulher e seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha de deixar seus pais e seguir o seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos seus pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam negação dos mandamentos que determina honrar pai e mãe, nem do sofrimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda se as analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. Aqui ele dá um exemplo desse exemplo do filho que abandona a família, né? A sua família, às vezes a família paterna e às vezes a própria família já constituída para ir marchar em defesa da pátria, né? É lógico que esse texto foi escrito há mais de 100 anos e obviamente isso ainda hoje é questionável, né? Porque, por exemplo, a gente algumas pessoas já conseguem perceber que nós não temos mais fronteira hoje em dia, né? Então, assim, será que vale a pena ir morrer pelo país? A gente tem que questionar isso, né? Você acha que o soldado não questiona isso? Tem gente que não, é abnegado e já nasce com aquele intuito de ser soldado e nem passa pela cabeça dele outra coisa que não seja isso. Mas nesse universo de soldados é lógico que tem aquele soldado que fala, mas será que vai valer a pena? Por exemplo, no caso do Brasil, com essa política que a gente tem, enfim, será que vale a pena, né, defender a pátria? Será que vale? Eu tenho minhas dúvidas. Eu, por exemplo, se eu for, eu estou dizendo por mim aqui, tá? Se eu fosse um soldado, jamais eu faria isso. Ia ser um desertor, com certeza. Sem medo de ser feliz. Sem medo, não tem problema nenhum de dizer isso. Porque jamais iria puxar o gatilho contra uma pessoa que eu nem conheço.
Não ia fazer isso. Entende? Então a gente tem que conseguir depreender desse texto o objetivo também que era justamente desse de educar, de ilustrar, né? Quando ele fala que todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. O que ele quer dizer é o seguinte, né? Talvez para essa pessoa que botou a mão ao arado e olhou para trás, talvez essa pessoa ainda não tenha a sensibilidade necessária para perceber as questões de fé, né? E porque assim, fé verdadeira é uma fé sentida, é uma fé por A, questionada, né? E por A mais B você acaba tendo certeza de que é verdade, que existe, e a partir disso você não tem dúvida nenhuma. Entende? Essa fé verdadeira não é todo mundo que tem a possibilidade de tê-la, né? Em função do seu universo, da sua criação e quiçá até das vidas passadas, de onde veio, de né? E eu não estou nem falando aqui da fé em Jesus em si, né? Porque existem muitas coisas alegóricas colocadas nos evangelhos também, né? Até porque a gente sabe que os primeiros evangelhos eles foram escritos a partir do século III, né? Então, quer dizer, a história que o povo conta, vamos dizer assim, né? Imagina você escrever uma história de uma pessoa que morreu há 300 anos. Né? Então essas compilações de evangelho foram feitas muito depois de Jesus já ter partido. Mas eu estou falando aqui não é questão da fé em Jesus em si, que é um personagem, um avatar importante, não é disso que eu estou falando da fé em Deus, né? Que é o grande organizador e orquestrador dessa coisa maravilhosa que é a nossa existência, né? Ainda que a gente não entenda nada e que a gente não compreenda nada, absolutamente nada, né? Mas a gente só pode admirar, porque existe uma lógica muito forte aí por trás que une e desenvolve e orquestra e funciona, né? Tudo. Então essa fé em Deus, independente do seu credo, se ele é cristão, se ele é muçulmano, se ele é espírita, se ele é indiano, não importa, né? Essa fé em Deus ela é importante. Ela é importante a gente ver, por exemplo, como uma folha de uma árvore, por exemplo, se forma com perfeição. E ela tem uma função que está completamente integrada nesse universo energético que é a natureza. Né? E a nossa relação com essa planta, enfim. É disso que eu estou falando. Né? Então, basicamente essa leitura serve para exemplificar o quê? Só para concluir essa questão, que são questões de fé. Questão de, né, você já parou para perceber como essa orquestração desse nosso universo é maravilhoso, as galáxias, e essa orquestração ela vai desde do universo todo até uma patinha de uma formiga, ou de um ácaro, a vida de um ácaro, ou enfim. O negócio é impressionantemente perfeito, né? Organizado. E é isso que a gente tem que começar a admirar. E na verdade isso, né, quando a gente consegue perceber essa orquestração perfeita, a gente começa a admirar Deus, seja Ele quem for. Tá certo? É disso que nós estamos falando. E aí a fé, ela só existe para aquelas pessoas que efetivamente já conseguem perceber algo desse tipo. Já começam a tatear essa perfeição, sabe? E eu não estou sendo nem um pouco arrogante aqui, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que se você não tem fé, acha que não tem fé, e até hoje você não parou para refletir isso, comece a olhar. Comece a procurar, questionar, olhar por A mais B, por que isso funciona, por que é assim. E aí você vai acabar chegando na mesma conclusão, talvez, né, que
de tantas pessoas, da mesma conclusão que eu também tenho, que Deus é maravilhoso e existe, ainda que eu não entenda muito bem o que eu estou fazendo aqui, nessa passagem, né? E, só para concluir, o ser humano, na minha opinião, tá? Isso é só minha opinião, você pode discordar redondamente, zero problema. O ser humano, o homem, ele é muito arrogante. Ele quer explicar Deus usando a sua inteligência. É como se uma pedra quisesse usar o seu cérebro para entender o ser humano, sabe? É uma coisa completamente absurda. Não tem a menor lógica, a menor capacidade, mas o homem quer entender. Eu acho que tem coisas que a gente procura entender, efetivamente, procurando sentido, entendendo, ok. E tem coisa que você só admira. Quando tem coisa que não é pra gente entender agora e nem precisa entender, nem precisaria entender. Porque a única coisa que a gente precisa fazer por hora é começar a entender a lei das frequências, e que Jesus aí nesse caso já deu, que é fora da caridade nossa salvação. Então assim, a gente precisa aprender a manipular as frequências para que essas mesmas frequências, a gente entre nessas frequências de benesses, de sucesso, de prosperidade, de luz, de bondade, que eu acho que já está de bom tamanho. Se a gente conseguir fazer isso já com perfeição, já era, tá ótimo. O resto a gente entende depois, quando a nossa consciência se desenvolver um pouco mais. Tá certo? Dito isso, nós vamos puxar então o nosso primeiro Pai Nosso aqui e pedindo a proteção dos bons espíritos, dos nossos bons amigos, dos parentes já desencarnados, que nos ajudem nessa empreitada que vai ser esse ano de 2025. Que a gente consiga completar esse ano de 2025, né? Que ele possa ser um ano repleto de boas realizações, que nós possamos ter força moral, espiritual para os desafios que nós vamos enfrentar, porque todos nós vamos passar por alguns desafios, isso é fato, ainda que a gente não goste de falar deles, não goste sequer de imaginar eles. Então que a gente tenha as bênçãos e a paciência necessária para esses enfrentamentos, que vão nos ajudar no fundo a desenvolver a nossa consciência. Que os bons espíritos estejam do nosso lado em nossas empreitadas. Que nós possamos ser melhor do que fomos nesse ano de 2024. Que nós possamos perceber as nossas dificuldades. Que nós possamos ter saúde e uma boa esperança para lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é honesto, pelo que é abençoado e puro. Que nós também não sejamos ludibriados pela nossa arrogância, pela nossa ignorância, pela nossa falta de caráter. Que nós possamos estar amparados nos bons pensamentos, nas boas práticas, nas boas palavras, nos bons gestos, para que o melhor aconteça para o universo no qual habitamos, para o entorno das pessoas que convivem conosco, e que nós, elevando sempre nossos pensamentos a esses bons amigos, que eles possam nos amparar. Assim pedimos a companhia e a proteção desses bons espíritos, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Jesus, entrando em um lar pobre, dizia: que a paz esteja com todos. E todos corriam para junto dele. Certa vez, entrou no lar dos poderosos, e estes lhes roubaram a paz, crucificando-o. Jesus, abraçando os animais, falou-lhes: crianças da natureza, enfeitem a terra. Ele voltou para junto do Pai. E os homens matam e comem os animais, louvando a Jesus. São duas frases antagônicas, né? Para a nossa lógica momentânea. É lógico que tem muita gente que é vegetariano, vegano às vezes, né? Que podem nos acompanhar aqui, mas no geral as pessoas comem carne, não tem jeito, né? Ainda comemos carne. E por isso fere a lógica, né? Que Jesus justamente, né? Que bom seria se a gente conseguisse, né? Se libertar facilmente, ou, né, tivéssemos mais força de vontade para conseguir outras formas, né, de alimentação que não dependesse de ter que se alimentar dos animais, né, nossos irmãos menores, vamos dizer assim, né. Mas esses irmãos que comem carne também têm que ser respeitados. E uma coisa interessante, né, porque assim, né, não tem uma frase de Jesus que diz o seguinte: aquele que fere pela espada, né, perecerá pela espada, né? Porque a gente tem que ter muito respeito pelo outro, né? Então, da mesma maneira como a gente age com os animais, né, a gente também, de certa maneira, eu acho que no somatório geral das energias, do que se perde e do que se ganha, né, fatalmente o homem perde com esse negócio da consumição de carne animal. Fatalmente ele perde. Mas são coisas que ao mesmo tempo também a gente não consegue se desvencilhar muito facilmente, né? Posso dar um exemplo simples para vocês, que é o seguinte, né? É comum as pessoas assistirem programas de violência o tempo inteiro. Por exemplo, esses canais de TV aberta, esses programas sensacionalistas, eles fazem um sucesso desgraçado, né? E literalmente, né? E o que acontece? Essas pessoas, elas ficam entronizando dentro delas essa violência, essa coisa. E aí você fala para a pessoa: por que você fica vendo isso? Isso é horrível, pare de ver isso. E a pessoa não consegue. Ela não consegue, é viciante, né? E é o momento consciencial de cada um, né? Um come carne, o outro vê violência, o outro fala mal da vida do outro, né? E especialmente tendo a ver com essa leitura, tem a ver essa questão justamente, né, de que onde que nós estamos nisso tudo? Quem somos nós, né? Então, nós precisamos questionar isso o tempo inteiro. Será que eu posso mudar alguma coisa na minha conduta, na minha atitude, que possa ser boa para o outro, boa para o universo, para as pessoas, para o meu entorno? Será que eu posso? E talvez isso seja um questionamento que nós devamos ter para esse ano de 2025, né? Porque é aquela história, se a gente agride também, a gente fica apontando o dedo o tempo inteiro para as outras pessoas, fatalmente a gente está abrindo precedente para ser apontado, e naturalmente a gente está fomentando essa energia que não é legal. Então talvez, né,
uma boa reflexão para esse ano de 2025, especialmente para esse comecinho de ano, é a gente começar a pensar, na verdade, não o que foi esse ano de 2024, mas o que será esse ano de 2025. Tentando fazer melhor a cada dia. Então, em vez de a gente olhar para trás e se lamentar o que poderia ter sido, olhar para frente e pensar o que poderá ser, né? Eu acho que é uma boa propositura aí para a gente começar essa primeira prece do ano, tá certo? Vamos agora então pedir para os bons espíritos que nos aconselhem nesse sentido, insuflando no nosso pensamento, no nosso questionamento, o que seja necessário para o nosso entendimento do que poderá ser bom para esse ano de 2025. E aquele que buscar verdadeiramente, com intenção verdadeira, essa nova proposta, esse novo caminho, tenha certeza que você será orientado. O seu anjo guardião com certeza vai te orientar. Então vamos pedir a Jesus, sob a egrégora de Jesus, pedir aos bons espíritos que nos ajudem. Sendo assim, pedimos então aos nossos bons amigos que nos ajudem, como já dissemos, a compreender melhor o mundo que vivemos, as coisas que necessariamente precisamos aprender para nos desvencilharmos das tristezas, das dificuldades, das ansiedades. Será que estamos nos comportando adequadamente? Será que a vida que temos não é reflexo da vida que oferecemos? Da vida que vivemos? Então que os bons amigos espirituais continuem nos orientando, que nós possamos ter a coragem, a força, a humildade de mudar a nossa conduta quando reconhecermos o nosso erro. Que possamos ter também uma força instintiva, original, que nos permita essas graves mudanças, que vão transformar esse novo ano em um ano de alegrias, prosperidade e paz. Sendo assim, pedimos aos bons espíritos que continuem enviando suas energias e fortalecendo os nossos pensamentos, a fim de que nós possamos encontrar também o caminho. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Tensão interna. Ao aprofundar-se na prática da autoobservação, muitas vezes você percebe que a sua tensão é pelo fato de estar brigando internamente com alguém. Você está defendendo algum ponto de vista e criando estratégias para ser aceito por esse alguém. Você está obstinadamente tentando atingir algum objetivo. O seu corpo está aqui, mas a sua alma está nesse outro lugar, onde não existe paz, nem descanso. Isso é o inferno. Vou até ler de novo. Tensão interna. Ao aprofundar-se na prática da autoobservação, muitas vezes você percebe que a sua tensão é pelo fato de estar brigando internamente com alguém.
Você está sempre defendendo algum ponto de vista e criando estratégias para ser aceito por esse alguém. Você está obstinadamente tentando atingir algum objetivo. O seu corpo está aqui, mas a sua mente está em outro lugar, onde não existe paz, nem descanso. Isso é um inferno. Como a gente faz isso, né? Eles dizem que a gente se desenvolve em 7 anos de vida e passa os outros 80 tentando compreender os traumas desses 7 anos. Ai, ai, brincadeiras à parte, né? Tem muita coisa que a gente traz da infância e da juventude que realmente moldam a nossa vida. Mas tem uma benesse maravilhosa que é o seguinte: todo dia a gente dorme, apaga a consciência e acorda de novo, pronto para começar tudo de novo, questionando tudo de novo, fazendo tudo de novo e com a chance de fazer melhor. Então que a gente tenha paz, tenha sucesso, tenha o apoio dos bons amigos espirituais para que a gente de fato possa fazer melhor todos os dias, especialmente durante esse ano de 25. E fica aí o convite, tá bom? Então fica aí a reflexão, espero que vocês gostem, espero que a gente conviva bastante nesse ano de 25 e que os bons espíritos estejam conosco, nos abençoando sempre. Tá certo? Que assim seja. Obrigado, gente, pela presença e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá.